Fala galera, vamos nessa. Nesse bloco a gente vai dar uma aprofundada. Orçamento, olha só como é que eu tô chamando aqui. Orçamento no contexto atual. Sem precisar falar de ano. Por quê? Porque a gente já viu que a gente tá, né? Estamos aí sobre o comando do orçamento programa, que é o modelo atual, moderno de orçamento. Orçamento programa e todas as suas. Todos os seus retoques. Nós temos o participativo, nós temos o orçamento por resultados, cada um com a sua versão. Só que o governo brasileiro, principalmente com as atuais gestões, né? O Ministério do Planejamento, depois da nova configuração, né? Que não sei se vocês lembram, mas no governo anterior, alguns ministérios sofreram alterações. O Ministério do Planejamento, vários ministérios foram engolidos para um grande Ministério da Economia, que perderam o status de ministério e ficaram todos virados secretaria. Tipo, o Ministério da Fazenda deixou de ser ministério, virou uma secretaria da Fazenda, vinculada ao grande Ministério da Economia. E aí, quando houve a mudança de governo presidencial, aí tem sempre, gente, isso aqui eu não estou criticando, nem dando apoio, nem criticando um ou outro, porque todo presidente, quando entra, ele organiza a sua casa. Isso é certo, ele tem que fazer isso, né? É governo dele, ele tem que ajeitar a casa. Ele organiza os ministérios conforme ele, prefere. E aí, na nova configuração, o Ministério do Planejamento voltou a status de ministério, né? O Ministério da Fazenda voltou lá também para o lugar dele. E o Ministério do Planejamento deu uma boa reforçada no seu time. E o secretário do Orçamento Federal, que é uma das secretarias vinculadas diretamente ao Ministério do Planejamento, ele é muito ligado, assim, ele quer inovar. Ele está estudando como é que o orçamento está sendo trabalhado lá fora. Porque você sabe que o Brasil copia tudo, né? Então, desde sempre, né? A gente copia as informações de outros e não está errado, né? Se melhora lá e dá para ser implantado aqui, a gente traz para cá. E a gente vê que o cara estava ligado nessa doutrina, como é que está sendo trabalhado lá fora, e ele está implantando essas novidades para cá. Ele mesmo implantou essa sigla, Romano. Né? Quem é esse ele, né, gente? Que eu tanto estou falando aqui. Paulo Bijos, que talvez quando vocês estiverem já vendo essa aula, né, talvez ele já nem seja mais secretário, ou ainda seja secretário do Orçamento Federal. Mas ele deu uma boa sacolejada e várias dessas inovações que ele pensou já estão sendo implementadas. E aí é nisso que a gente vai falar. A gente vai falar aqui um bate-papo sobre como é que o governo brasileiro já está pensando aí, o que é que ele já começou e o que é que ele já está começando. E qual é o sonho? O sonho é isso aqui, ó. Ele mesmo carimbou de Romano. Projeto Romano. E olha só, o Projeto Romano, ele mesmo, palavras dele, né? É o chamado orçamento por desempenho. Agora presta atenção. 2.0. Por que eu tô chamando? Porque a gente estudou e ele sabe, ele é concurseiro. Com certeza ele é servidor de carreira, né? Pra saber de tudo isso aqui. E outra, gente, quem faz mnemônico é concurseiro. O cara já criou um mnemônico para trazer informação sobre tudo que ele quer implantar, é concurseiro, sem sombra de dúvida, né? Então deve ser servidor da casa. Então, ele trouxe a ideia de orçamento por desempenho e fez questão de colocar 2.0 para a gente não confundir com o orçamento de desempenho que a gente viu lá depois do tradicional. Então, qual é a ideia dele? O que é que significa esse romano? Ó, cada letrinha, né, tem um significado. O R é a questão que o governo vai focar muito na revisão dos gastos. Revisão do gasto. O governo vai revisar o orçamento, basicamente, e onde ele está gastando. Em 2024, só para você ter noção, o governo começou a trabalhar nisso aqui. Simone Tebet, a atual ministra do Planejamento, ela focou muito em o governo meio que passar vista grossa em todos os gastos do governo, meio que por área, sabe? Grandes áreas, vamos olhar logo para os gastos da Previdência. Ela foi logo em cima. Pá. Porque é o que o governo mais tem gastado, o rombo da Previdência, né? E as aposentadorias, as pensões, as reformas, reforma da Previdência e o governo continua com a crise fiscal por conta dos gastos da Previdência. É o primeiro que ela foi bater bem em cima. Revisão do gasto, vão dar logo uma olhada nesses gastos com a Previdência. Outro setor que vai sofrer muito, assim, os programas sociais. Ela vai olhar muito esses benefícios assistenciais. Então veja que é um negócio bem político. Então tá caminhando ainda. Então isso aqui o governo tá caminhando. Tá começando a implementar. No que o governo já começou a implementar, a gente já vai desdobrar. Então veja que revisão do gasto já é um negócio que o governo está se movimentando, digamos assim. O O
É a orçamentação de médio prazo. Isso aqui o governo já se movimentou. Já está implementando. E é por isso que a gente vai aprofundar isso daqui. Orçamentação de médio prazo. A gente vai já falar sobre isso. O M é de metas físicas. O governo vai fortalecer cada vez mais as metas físicas. Meta física, gente, tem muito a ver com entrega. Meta física é o quanto do produto de cada ação orçamentária da LOA entrega para a sociedade. A entrega. Programa de capacitação. Qual é a entrega? Servidor capacitado. Onde eu vou capacitar aquele servidor? A meta é física por isso, porque eu estou dizendo o produto e onde. Eu vou capacitar tantos servidores no estado do Ceará no ano de 27, no ano de 24, no ano de 25 tanto, no ano de 26 tanto, no ano de 27 tanto. Pronto, no período do PPA, cada quantidade em cada lugar de cada ação eu tenho que fazer isso. Então ele vai fortalecer a questão da vinculação com as metas físicas. O A, agendas transversais. Isso aqui o governo já implantou no PPA 24 a 27. PPA 24 a 27, quando a gente estudou, nós vimos as 5 agendas transversais do governo, que ele definiu para esse PPA, né? Agenda ambiental, agenda mulheres, povos indígenas, né? A gente tem agenda crianças e adolescentes, nós temos essas 5 agendas que o governo definiu como grandes bolhas prioritárias em que todo o orçamento ele vai passar e tem que cumprir essas 5 agendas. E por fim o nó, que estou muito ansioso para ver logo esse nó acontecer, que é a nova lei de finanças. É a lei que vai literalmente enterrar a lei 4.320. Como vai ser essa transição, a gente não sabe ainda, né? Porque vocês ficaram com 2 leis de licitações aí durante um ano, ou mais, né? Então, essa lei de finanças públicas, gente, já era para ter saído desde 1988. A Constituição de 88 diz que lei complementar deve dispor sobre finanças públicas. Aí o governo nunca editou essa lei complementar. Aproveitou a lei 4320 de 64, recepcionando com status de lei complementar por conta da matéria, porque a lei 4320 lá em 64, ela foi aprovada com status de lei ordinária. Então ela é formalmente ordinária e materialmente complementar, porque ela foi recepcionada por conta do assunto dela, por conta da preguiça do governo fazer uma nova lei. Aí agora é uma das metas do governo, né? Publicar finalmente essa nova lei. Que inclusive, gente, o texto já está pronto e faz muito tempo. Esse projeto já tenta ir para frente há anos, desde 2009. E mexeram aí, 2015 começaram a mexer de novo, aí esqueceram. E agora 2024, 2025 o negócio está pronto. Eles quiseram inaugurar em março de 24, porque ia ser no aniversário de 60 anos da 4320. 64, em 2024 completou 60 anos, né? E eles tentaram, mas não conseguiram. Então assim, gente, o projeto já caminhou, já foi emendado, já foi alterado, já passou pelas 2 casas. Gente, tá praticamente só para mandar sancionar e publicar. Mas ainda não foi. Quando ela for, eu já tenho a aula pronta até. Porque eu acredito que não vai mais mudar muita coisa não. Mas eu já tenho, já dei uma olhada na lei, muita coisa vai mudar, gente, muita. Então eu já digo, passe logo, né? Passe antes dessa lei sair, porque é outra lei inteira para você estudar. E o pior, né? Porque ninguém sabe como é que vai ser essa transição. Ninguém vai esquecer a 4320 do dia para a noite, muito menos as bancas, né? Então, dê uma olhadinha nisso. Pense, né? Então, o nosso romano, ele se desdobra nisso, né? Orçamentação de médio prazo, metas físicas, agendas transversais, revisão do gasto e, claro, a nova lei de finanças. Tirando a legislação, basicamente o foco são esses 4 aqui que eu estou trazendo para vocês. Lembrando que tudo isso aqui, gente, é informação do próprio governo, né, da própria configuração do governo federal. Então isso aqui eu estou tirando das apresentações do próprio secretário do Orçamento Federal. Então essas apresentações todas aqui são de materiais dele. Eu assisti a live dele, que foi aberta para todo mundo, né? Peguei algumas informações e estou trazendo aqui para montar essa aula. Vamos começar com o orçamento de médio prazo, ou orçamentação de médio prazo, que é isso aqui, algo que o governo já está colocando em prática, inclusive a partir de 2024. Tem coisas que o governo está pensando, pensou para começar em 2025, mas tem coisa que em 2024 o governo já começou a fazer. Tem coisas que o governo está pedindo para 25 e para 26, mas a partir de 2026 ele já vai pensar num negócio mais longo, sabe? Essa questão do médio prazo. Ninguém muda também do dia para a noite, né? E isso aqui, gente, é uma mudança total de paradigma, porque a gente sabe que o nosso orçamento é anual, é lei orçamentária anual. Quem é de 4 anos é o PPA. Mas o governo está tentando acabar com essa distância. Por que o governo pensa na estratégia para 4 anos se o operacional é só de 1 ano? O governo quer acabar com isso. Não.
A gente vai tentar cada vez mais trazer essa orçamentação de todo ano para essa perspectiva de médio prazo. Mesmo a LOA sendo anual, uma coisa não impede a outra. É o fato de o governo ter orçamentos anuais, mas que cada orçamento tenha essa vinculação com esse negócio plurianual. Isso se chama orçamentação de médio prazo, tá bom? Então vamos lá. A orçamentação de médio prazo é uma abordagem moderna de elaboração do orçamento, que, olha só, amplia o horizonte alocativo para além do calendário anual. Isso aqui vai ser questão de prova certa. Então, o governo quer ampliar o horizonte de alocar recursos em vez de ser focado apenas na perspectiva anual, para ir além. Olha aí, isso busca combater a miopia alocativa, que é o que o governo faz hoje. A miopia alocativa é meio como se fosse esse contraponto do governo, essa contradição do governo. Ele pensa numa estratégia para 4 anos, mas o orçamento é anual. O princípio da anualidade impede que o orçamento de um ano seja executado em outro. Basicamente é isso. Então a gente tem que dar uma maneira de descolar isso aí. E aí, gente, esse descolar demora, porque tem princípio envolvido, né? Tem regra envolvida, tem coisa constitucional envolvida, não muda do dia para a noite, né? A mudança realmente de paradigma. Ou seja, é para tentar buscar remediar essa vista curta da alocação dos recursos. Quando o orçamento é elaborado, olha só, em apenas em bases anuais, há um entendimento muito reduzido sobre as consequências futuras de decisões tomadas no presente. Porque eu estou pensando sempre no agora. Eu não estou pensando numa medida do governo para o orçamento do ano que vem. É agora. Mas, gente, no longo prazo, isso acaba meio que perdendo o sentido. Imagina no último ano de PPA, o que o governo pretende executar no orçamento de 2027. Aí o cara está pensando, o PPA já acaba esse ano mesmo. Tá vendo a ideia, né, dessa orçamentação de médio prazo vem justamente para combater isso. Olha só, isso aqui tudo que eu estou colocando em laranja é crítico. Pouco se conhece, por exemplo, sobre como um aumento mais imediato de despesa pode comprometer o espaço fiscal para investimentos públicos no futuro. Isso aqui tem muito a ver com a sustentabilidade da dívida. O governo às vezes, ele cria um programa social, ou ele toma determinada medida, posicionamento. O governo vai bem ali, abre a boca e vai dizer: olha, eu vou tirar determinado programa social, o pé de meia, vou tirar isso aqui da meta fiscal. Ele só está pensando no agora. Ele tira agora, aí ele não descumpre a meta agora. Mas, gente, o rombo que vai causar nas contas públicas dali pra frente, o fato de ele ter tirado, deu pra entender? Às vezes é um pronunciamento que ele dá, que gera uma expectativa, e aí depois ele vai ter que cumprir. Então, é isso, o olhar muito fixado no curto prazo. Veja, o governo tirar em 2025 determinado programa social da meta fiscal é muito fácil. Aí ele não descumpre a meta. Eu quero saber a sustentabilidade da dívida. Esse rombo, uma hora quando aparecer, gente, porque sempre aparece, né? Toda flexibilização que o governo faz, lá na frente a conta chega. A gente está com um rombo gigantesco nas contas por conta que alguma coisa foi flexibilizada lá atrás, sem pensar no longo prazo. É isso que o governo quer, acabar com esse negócio de olhar só para o agora e pensar na sustentabilidade. Isso aqui casa muito com o novo arcabouço fiscal, tá bom? O projeto de orçamento já para 2024, olha só, é interessante, que foi encaminhado pelo governo em agosto de 23, já aplicou a orçamentação de médio prazo em relação a tudo, não. Olha aqui, pegadinha de prova. Há um grupo de despesas relativas a 6 agendas prioritárias que estão estabelecidas no PPA 24 a 27. E aqui eu quero que vocês não confundam, tá? Agenda prioritária com agenda transversal. Que são coisas diferentes. Agenda prioritária é um conjunto de despesas que o governo tomou no ano, né, no PPA de 24 a 27, como sendo prioridade do governo, e que o governo já começou a associar essas agendas prioritárias com o orçamento de cada ano. A agenda transversal são aqueles 5 grandes temas, aquelas grandes políticas públicas que o governo vai buscar cumprir, né? Agenda mulheres, agenda crianças e adolescentes, povos indígenas, agenda ambiental, redução das desigualdades, né, a discriminação. Então veja que não confunda. Agenda transversal são 5. Agenda prioritária são 6. Isso foi questão 2024. E o governo já colocou isso dentro de um anexo do PELUA 24. Olha que interessante. Quando o governo mandou o projeto de orçamento de 2024, ele já criou o anexo 7,
o anexo 7 é justamente para esse subconjunto de despesas que o governo já está implementando isso aqui, ó. Essa mudança já surgiu aqui no anexo específico. Olha aí, eu já trouxe para vocês, gente. Que maravilha. Você já vai sair daqui quase um técnico de orçamento lá do Ministério do Planejamento, já entendendo como é que funciona na prática. Olha só. O governo estabeleceu algumas prioridades, lembra? Olha aqui, as 6 agendas prioritárias. Aí o governo já pegou essas agendas prioritárias do PPA 24 a 27 e o governo pegou um anexo da LOA de 24 e já conseguiu associar, ó, quanto para essa agenda ele vai consumir em cada ano do PPA. Tá vendo? O governo começou a... Na LOA de 24, o governo era para estar preocupado só com esse. Mas o governo criou um anexo dentro do orçamento de 24, trazendo informação para todos esses anos aqui. Ou seja, ele está pensando no gasto atual, mas em todos os outros, ele está pensando no médio prazo. O orçamento é de 24, mas ele está pensando em 4 anos. Isso aqui está aproximando o PPA de orçamento. Está aproximando, está deixando cada vez mais pertinho essa distância aqui. Que é o que o governo quer. Ele não quer que fique distante, ele quer que fique perto. Beleza, gente? E isso começou a ser trabalhado por conta, ó, desde 2019. Gente, nada é do dia para a noite. Em 2019, teve uma emenda que a gente estuda, né, na aula de LOA, eu mostrei para vocês. A LOA, lembra? A LOA pode conter previsão de despesa para anos seguintes. Tá aqui, meu povo, ó, a aplicação prática do 165, parágrafo 14. A LOA pode conter previsão de despesa para anos seguintes. Pode. E ela já está fazendo. Tá aqui, ó, já está fazendo. Especificando os investimentos plurianuais e daqueles em andamentos. O governo resolveu implementar isso associando as 6 agendas prioritárias. Foi assim que o governo resolveu fazer. Veja, nas palavras do próprio secretário. Com base na ideia dele, ele disse assim, ó, foi com base naquela emenda lá em 2019, que a LOA pode conter previsão plurianual, que ele está dando um embasamento para cá. Ah, então vamos começar a pensar nesse negócio de médio prazo, porque já mudou lá em 2019. Então, gente, desde 2019, quando pensou naquele parágrafo, por trás já estava se pensando agora, no que é que ele está fazendo agora. Então veja que o próprio secretário de Orçamento Federal, ele meio que argumentou que a emenda 102, que foi essa, que colocou isso aqui, ó, ele deu os contornos iniciais. Claro, porque tudo tem que começar na Constituição, né? Se a Constituição não deixar, você não pode fazer por lei. Então deu o contorno inicial para a implementação. Agora a gente vai começar a colocar o termo técnico, tá? MTEF. Isso aqui apareceu já em prova de 2024, do Ministério do Planejamento. Claro, não é uma prova para analista de planejamento. O cara tem que saber mais do que o professor, né? Então, assim, a gente já vai começar a trabalhar isso aqui. MTEF é essa sigla que significa exatamente isso aqui, ó. Ó, Medium Term Expenditure Framework, MTF. Resumo, orçamentação de médio prazo. A gente vai já chegar nisso aqui. Só para te mostrar o que é esse MTF, né? Então, Bijos colocou que o fato dessa emenda número 102 ter inserido na Constituição foi justamente para dar mesmo o pontapé inicial, abrir a porta para essa orçamentação de médio prazo. Principalmente ao determinar a integração da LDO e a previsão de agregados fiscais. E aí ele ainda traz, ó, como é que tá na LRF. Na LRF a gente já tinha o anexo de metas fiscais, né, que a gente trabalha na aula de LRF, que acompanha a LDO, um anexo com metas fiscais, que traz já metas para o ano dela e para mais 2 para frente. Mas quando a Constituição colocou a emenda, ela deixou uma possibilidade ainda maior. Porque a Constituição ela diz assim, ó, integra a LDO para o ano a que se refere. E olha só, olha a diferença. E para pelo menos mais 2, gente, o prazo aqui já se tornou flexível. Então o governo pode estipular a meta agora até para ano maior, que foi o que o governo fez
com a Lei Complementar 200, o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal mudou a regra do anexo de metas fiscais do governo federal para exigir essas metas não só para o exercício I+2, mas para o exercício I+3. E aí ele não descumpre a Constituição, porque a Constituição diz para um e para pelo menos +2. O arcabouço fiscal já mudou as regras da União para ser para um e para +3. Então, tudo foi muito bem pensado. Mudou logo a Constituição, para depois mudar o resto, né? Até porque eu não posso mudar por lei algo que a Constituição não tinha previsto. Então, tudo começou na Constituição. Então, vamos continuando. Orçamentação de médio prazo, né? É justamente essa abordagem moderna. A gente já trabalhou isso aqui, né? O orçamento de 2024 já trouxe essa perspectiva que a gente eu já mostrei para vocês quais são os quadros. E o governo criou um anexo justamente para isso, associando a prioridade do PPA, da agenda prioritária, com os orçamentos anuais e vendo quanto ele vai consumir em cada ano, tá bom? O MTF, né, que é o termo em inglês, a gente já vai ter que começar a trabalhar isso aqui. Inclusive, isso aqui já foi cobrança de 2024, já numa perspectiva mais pesada, né? Então já estou pensando nas provas que cobram esse nível de aprofundamento. E aí a gente vai começar a entender as fases de implantação disso aqui, porque não é do dia para a noite, né? E outra, é doutrina americana, a gente está aproveitando para cá. Então o MTF é uma instituição orçamentária destinada a fortalecer o vínculo entre política, planejamento orçamentário, ou planejamento e orçamentário, ao longo de um horizonte plurianual. Procura-se vincular as alocações de despesas às prioridades políticas do governo, usando um processo de planejamento orçamentário de médio prazo. Foi o que o governo fez. O governo, na LOA de 2024, criou um anexo, que é o anexo 7, que traz despesas para o ano de 24, mas para cada um dos anos do PPA 24 a 27. Ele não fez isso para todas as despesas. Ele fez isso apenas para as 6 agendas prioritárias. Então foi assim, ó, tudo começou aqui. Na prática foi aqui. Um instrumento adotado por diversos países é justamente, ó, agora veja. Gente, orçamentação de médio prazo é o modelo. MTEF é uma sigla que significa basicamente o quadro da despesa de médio prazo. Puxando para o governo brasileiro, é como se fosse esse anexo aqui. Ó. Esse anexo do governo brasileiro é como se fosse esse quadro. Qual é a sigla lá do quadro? Tem que ser em inglês, né? A mesma, para vocês não perderem. É o QDMP. É o QDMP. É como se fosse um modelo de QDMP. Ó. É um quadro detalhado das despesas, mas associadas às prioridades de médio prazo do governo. Então, o MTF é isso. O QDMP compatibiliza as prioridades estratégicas de cada setor com limites alocativos plurianuais definidos conforme a capacidade fiscal do Estado, que foi justamente o que o governo fez. Associou o anexo 7 da LOA com as 6 agendas prioritárias do PPA. Objetivos do MTF, já foi cobrança de 2024. Quais são os objetivos, afinal, dessa questão da orçamentação de médio prazo e dessa associação através desse quadro? Olha só. Busca um equilíbrio macroeconômico, incluindo a disciplina fiscal agregada, por isso que hoje tudo está vinculado ao arcabouço fiscal, Lei Complementar 200, tá? Visa melhorar a alocação estratégica dos recursos públicos. Por quê? Porque o governo vai procurar alocar os recursos da LOA pensando na estratégia. Lembra que o governo fez uma associação da LOA com a agenda prioritária. E isso gera eficiência técnica, porque o governo vai usar de forma mais eficiente os recursos, ou seja, vai ter uma boa gestão operacional naquelas agendas prioritárias. Né? Isso aqui são os objetivos macro. Agora a gente tem os estágios do MTF, questão de 2024. E assim, gente, basta uma prova trazer isso aqui para começar a cair em todas, né? Basta uma. É tipo assim, ó, comecei a cobrar, se liga, agora vai virar regra. Isso aqui vai virar, não vai ser mais questão só cai na prova de Ministério do Planejamento. Não. Caiu primeiro lá. Porque o cargo é para analista de planejamento. Mas depois de lá, meu amigo, agora cai para tudo, viu? Cai para tudo. Quais são os estágios de implementação desse marco de despesa de médio prazo? MTF. O primeiro estágio é o marco fiscal. Ó, a primeira coisa que se faz é o marco fiscal de médio prazo.
Aí, gente, o marco fiscal não é o marco orçamentário ainda. Qual é o marco fiscal? Isso aqui está mais alinhado com o arcabouço fiscal. Veja, contém a declaração da estratégia macrofiscal, sustentabilidade da dívida e metas de previsões macroeconômicas e fiscais de médio prazo. Ou seja, tudo tem que ser pensado lá de cima. Por isso que esse modelo é top-down, de cima para baixo. Então vem lá da alta gestão, ou seja, vem da alta gestão e tem que começar primeiro pela Constituição, para depois ir chegando nas leis, né, infraconstitucionais. O foco é aspecto macrofiscal. Aí tem um detalhamento. O que é que acontece nessas etapas? Aí a banca pode entrar nesse nível, né? Projeção de variáveis macroeconômicas de médio prazo. Especificação dos valores agregados. Definição de tetos plurianuais de despesas agregadas. Metas de dívida e déficit estabelecida usando-se análise de sustentabilidade da dívida, arcabouço fiscal. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é o quê, ó? Segundo estágio é o marco orçamentário de médio prazo. Então, o primeiro é o marco fiscal de médio prazo, depois é o marco orçamentário de médio prazo. Agora é alocar recursos com base em prioridades estratégicas limitadas pela disponibilidade do teto orçamentário que já foi dado. Aqui eu já penso em aspecto alocativo. Esse daqui é a cara do que o Brasil já anda fazendo. Veja que o marco fiscal de médio prazo é como se fosse a emenda número 102 na Constituição. O marco orçamentário começou agora, quando o governo associou o anexo 7 da LOA com a agenda prioritária do PPA, porque ele já está começando a descer mais. Aí agora o que é que já tem nessa etapa? Planejamento das necessidades de despesa ao nível orçamentário, que foi o que a gente fez a associação, né, do anexo com a agenda transversal ou a agenda prioritária. Já começa a entrar aqui a questão da alocação de recursos para prioridades estratégicas, foi justamente o que o governo fez. PPA versus anexo 7 da LOA. Grau de previsibilidade orçamentária aos órgãos governamentais. É claro que o governo ainda não chegou em tantos detalhes assim. Lembrando que isso aqui é doutrina de fora, né? A gente está só aproveitando. O governo ainda não implementou tudo isso aqui. E o terceiro estágio, gente, é o marco de desempenho. Então, marco fiscal, primeiro. Marco orçamentário, segundo. E depois é o marco de desempenho. Aí é já ver o quê? Aí é já ver como foi que o governo se saiu, né? Como é que o governo vai sair na prática, lá no operacional? Aqui já é elaborar o orçamento dos objetivos do programa e na avaliação do desempenho para aumentar a eficiência. Aqui já é o aspecto fiscal, alocativo e de eficiência. Tá vendo que cada vez que eu aumento, o foco aumenta. O primeiro era foco macrofiscal, depois já entrou o foco alocativo e depois já entrou o foco de eficiência. Aqui, gente, já é mudança no foco dos insumos. Claro que aqui, gente, eu já estou medindo o desempenho. Eu já tenho, né, um resultado da primeira vez que eu implantei, como foi que eu me saí aqui. Eu já estou implementando já. Com base em algum resultado que eu tive, né? Eu tenho um parâmetro agora para fazer alguma mudança, para mudar os rumos, né? Então aqui eu já mudo o enfoque dos insumos para deixar sair das entradas, para se tornar mais orientado para produtos, outputs ou outcomes, que são resultados. Isso aqui está muito alinhado também com gestão, né? Administração pública, administração geral. E tudo, gente, foi baseado nessa doutrina aqui, tá? Então nada aqui é inventado, não. É o que ele realmente está estudando para isso. E olha só, o governo não só sonhou com essa mudança, como já está implementando. Inclusive, se você associar o site do planejamento e entrar lá em painel do Orçamento Federal, que é um painel que você consegue acompanhar a execução orçamentária dos órgãos e unidades, né, do governo federal, Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, o próprio Executivo, por órgão, por pasta, por ministério, por tipo de despesa, por projeto. Gente, você monta o seu filtro. Você consegue, é painel do orçamento. Você faz o seu filtro e consegue ver o andamento da execução do orçamento. O governo, dentro desse painel, já criou um campo só para orçamentação de médio prazo. E o governo brasileiro chamou isso de marco orçamentário de médio prazo. É como se o governo tivesse traduzido o MTF para o modelo brasileiro. Aí o MTF estrangeiro vira MOMP, Marco Orçamentário de Médio Prazo.
A Secretaria do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento já lançou na quinta, 31 de outubro de 24, o painel do Marco Orçamentário de Médio Prazo, que é uma ferramenta de transparência que integra o painel do Orçamento Federal e permite à sociedade acessar as previsões de despesas para anos futuros. Lembra? Está colocando em prática o artigo 165, parágrafo 14. E qualquer um pode acessar sem senha. Não precisa ter acesso ao CIOP, ao CIAF, nada. É só chegar lá, entrar, colocar o seu filtro, apertar Enter e você vai ver todas essas informações. O projeto de lua de 25 já trouxe o primeiro marco orçamentário de médio prazo dos orçamentos fiscal e seguridade, adaptando ao contexto brasileiro o arcabouço institucional conhecido como MTEF, tá vendo? Referência internacional em gestão orçamentária. Ele fez isso através daquele anexo associando com as prioridades, né, com as agendas prioritárias do PPA. Em que consiste? Isso aqui vai ser questão de prova, né? Consiste em previsão indicativa. E eu sempre falei isso. Quando eu tô dando o artigo 165, parágrafo 14, eu sempre falo, gente, o orçamento, a lua, pode ter previsão de despesa para anos futuros. Pode, é uma possibilidade, é uma previsão, é uma indicação, é indicativo, nada é fixado ali. Então, o OMP consiste em previsão indicativa e desagregada da despesa pública para mais de um ano, em nível de detalhamento próximo dos orçamentos anuais. Por que é próximo? Porque ainda não é conforme o orçamento anual. O governo fez o que no anexo de 2024? Ele associou 6 agendas prioritárias e quanto aquela agenda consome em cada ano. O governo não fez o planejamento de 4 anos para todo o gasto do orçamento, não. Foi só para aquilo que se associava com aquelas agendas prioritárias. Porque ele começou agora. Futuramente ele vai querer aplicar isso para todo o gasto do governo. Não ainda, né? A implementação do marco de médio prazo no orçamento da União será de forma gradual, tá vendo? De maneira que, no PELUA 25, as previsões indicativas abranjam apenas 2026. Nas próximas, ele já pensa em colocar algo mais para frente. Quem sabe no orçamento, né, no projeto de orçamento para 2027, o governo já não exija a previsão para 28, 29 e 30. Por enquanto ele está começando de um por um, mas ele vai aumentar isso aqui. Olha aí como é que você acessa lá no governo federal. Acessa o site do planejamento, clica em painel do orçamento federal, depois você vem para cá, ó. Acessando aqui, tá aí, ó, você entra, tá aqui o filtro. Você vai marcando o que é que você quer aqui. Eu quero as despesas do judiciário, eu quero os gastos da justiça eleitoral, eu quero filtrar por despesa primária, despesa financeira. Aí tá aqui, ó, o filtro já mostrou. Se você quiser mostrar detalhamento, você aperta aqui nesse botão, ele vai desdobrar aqui por grupo de despesa, por elemento de despesa, por órgão que está gastando. É você quem manda isso aqui, você quem manda. Olha só, judiciário, órgão, justiça eleitoral. Em qual programa? Olha só. Olha quanto o programa de gestão do governo federal para manter o judiciário vai gastar em cada ano. Ó. Tá aqui, ó. Então esse é o marco fiscal de médio prazo na prática. Tá bom, gente? Concluímos aqui o nosso módulo. Isso aqui foi para você se atualizar, né? Então quando começarem a falar disso, você, eita, já vi, já estou entendendo, né? Então você precisa realmente se aprofundar nisso aqui. Como já foi cobrado em 2024, então já não é mais nada de... Não. Caiu na prova do Ministério do Planejamento. Caiu na prova do Ministério do Planejamento, mas foi para inaugurar. Não podia era vir, né? Um nível de cobrança desse numa prova, sei lá, de... técnico do INSS, pelo amor, aí realmente seria totalmente irrazoável, né? Mas a partir de agora, ainda mais você sabendo que quem fez esse tipo de prova foi a Sebrasp, e depois a Sebrasp pega essa mesma questão e joga na prova de auxiliar, nível fundamental se precisar, ela não tem filtro não, ela bota em qualquer uma. Então você tem que se preparar nesse nível de aprofundamento, tá bom? Então, nos vemos nos próximos blocos, até logo, tchau, tchau, gente.